pessoal do Triunfa, bem-vindos a mais uma aula. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando de maximizando a derivada direcional, tudo bem? Bom, a gente vai conseguir determinar em qual direção uma função f ela varia mais rápido e qual a sua máxima taxa de variação, tudo bem? Então, como a gente bem sabe lá de derivada direcional, ela pode ser escrita como o produto escalar entre o vetor gradiente e o nosso vetor, o versor u aqui, tudo bem? Então, a gente vai ter o seguinte, que para a gente encontrar o valor máximo da derivada direcional, vai ser o quê? Vai ser o valor máximo aqui, ele vai ser o módulo do vetor gradiente, tudo bem? E a direção em que essa função vai variar, ela é dada quando o versor u ele vai ter a mesma direção do vetor gradiente. Ou seja, o vetor gradiente em si, ele vai nos dar a direção em que f varia mais rápido. Ou seja, isso é dado pelo vetor gradiente. Tudo bem? Então, simplesmente, a direção que f varia mais rápido é dada pelo vetor gradiente e o valor máximo, ou seja, a máxima taxa de variação, é dada pelo módulo do vetor gradiente. É basicamente isso, tudo bem? A ideia de que f varia mais rápido é simplesmente que você maximizando a derivada direcional na direção do versor u, é quando o vetor gradiente ele tem a mesma direção que o versor u, tudo bem? Então, para ver um exemplinho aqui para a gente ver como que funciona, esse exemplo aqui ele pede para a gente determinar a taxa de variação máxima de f no ponto dado e a direção em que isso ocorre. Ou seja, a direção, como a gente bem sabe, que a gente viu agora, ela é dada pelo vetor gradiente. Então, a gente calculando o vetor gradiente aqui, a gente vai ter que as suas componentes a derivada parcial em relação a x, ou seja, vai ser 3x quadrado, y quadrado, e a componente em y é a derivada parcial em relação a y, ou seja, é 2x ao cubo y, tudo bem? E agora o vetor gradiente no ponto vai ser o quê? Vai ser, substituindo aqui, 3 vezes 1 vezes 4, então a gente vai ter 12, e 2 vezes 1 ao cubo vezes 2 vai dar 4, tudo bem? Então, com isso, a gente já achou qual que é a direção da máxima taxa de variação da nossa função, e essa direção aqui, 12, 4, tudo bem? E agora a gente vai ter que determinar qual que é a taxa máxima em que o f varia. Então, a gente vai ter aqui que a taxa máxima vai ser o quê? Vai ser o módulo do nosso vetor gradiente que a gente achou aqui no ponto dado, tudo bem? No ponto 1, 2. Então, vai ser o quê? O módulo de um vetor é simplesmente a raiz da soma das suas componentes ao quadrado. Então, a gente tem aqui a primeira componente em x, que é 12 ao quadrado, mais a segunda componente, que é 4 ao quadrado. A gente vai ter aqui que o valor é raiz de 160. Ou seja, a máxima taxa de variação da nossa função f vai ser raiz de 160. Ou seja, ela não vai variar mais do que esse valor aqui, tudo bem? Então, para a aula de hoje é isso. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acesse o link do formulário aí na descrição do vídeo e vejo vocês na próxima aula.